Eu lembrei de Hebreus quando aqueles homens não tinham ainda recebido a promessa, né? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, que ainda não haviam recebido a promessa da vinda do Messias, da vinda do Rei da Glória, como nós cantamos, e nós entendemos e já sabemos e já vivemos um pós a vinda do Rei da Glória. E nós podemos adorá-lo, dizer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e reconhecer quão grande és o nosso Deus. Que bom nós podemos louvar alguém que a gente conhece, que a gente sabe, que não só morreu daquela forma vergonhosa, mas também ressuscitou em glória, hoje está vivo e vivo nos nossos corações, e pela graça nós somos alcançados por Ele. Amém? Não é bom louvar um Deus assim, um Deus vivo que faz a diferença nas nossas vidas? Então o louvor é algo muito importante. Obrigado, Gerson, por toda a equipe, que eu fui tremendamente abençoado e edificado pelo louvor. Amém? Queridos, vamos dar continuidade à nossa sequência. Eu queria só pedir para, se você tem algum espaço no banco, que você vá para os cantos desses lados e no meio que você se junte um pouquinho. Se vier mais alguém, a gente tem algumas pessoas de pé, para que a gente possa ter espaço para todos. Queridos, conflitos da alma, nós vamos dar uma continuidade nesse tema, essa série. Então eu queria convidar os irmãos a abrirmos Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou acelerar um pouquinho pelo nosso horário. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. Queria convidar os irmãos a acompanharem. Todos encontraram? Lucas está dentro de uma série, de um conjunto de evangelhos sinóticos, que trazem alguns deles até a mesma mensagem nos 3 evangelhos, mas isso que nós vamos ler aqui aparece somente em Lucas. Não está em Mateus, não está em Marcos, é algo exclusivo do evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Versículo 20. Irmãos, aqui nós podemos perceber algumas coisas nesses versículos 13. Primeiro, a palavra é neste ponto, exatamente nesse momento, e nós podemos ver no versículo 1 que era uma grande multidão. Miríades significa uma medida, no versículo 1 fala isso, uma medida, um modelo de medida grega que se refere a 10.000. Então, na tradução no português, essa miríade significa muitos milhares de pessoas. Então, Jesus estava num momento, na sua alta popularidade, com muitas pessoas o seguindo, com muitas pessoas estando com ele, buscando seus ensinos. E aqui, nesse momento, a palavra de Deus fala que um homem, não diz o seu nome, não diz exatamente quem ele é, mas nós podemos entender que não era um dos discípulos, talvez, possivelmente, não era nem um discípulo que o seguia de longe, talvez um homem que já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, ou já ouviu algumas maravilhas que ele tenha feito, mas esse homem levanta a sua voz e faz um pedido para Jesus. E aí ele usa essa expressão no versículo 13, mestre.
Jesus não era um rabi, Jesus não era um escriba, porque normalmente era muito comum que os judeus procuravam esses líderes, né, esses homens, esses mestres, para pedir não só questões, algumas questões espirituais que esclarecessem, mas também coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, conselhos a respeito de coisas do casamento, coisas a respeito de negócios. Era comum que buscavam esses homens para ter esses conselhos. E esse homem olha para Jesus e o reconhece como uma autoridade, por isso que o chama de mestre. E esse homem chega para Jesus e fala: ordena o meu irmão. Ele quer que Jesus use da sua autoridade para fazer alguma coisa, para reivindicar uma herança daquele homem diante do seu irmão. Aí ele pede: ordena ao meu irmão. E é interessante notar que Jesus, amados, Jesus, ele nega-se categoricamente a atender o pedido daquele homem. Ele não entrou em detalhes, ele não falou o porquê, ele não disse exatamente o que estava acontecendo em relação à sua herança, se ele tinha direito, estava sendo negada, ou não era a hora dele receber. Ele não entra em detalhes do porquê, mas Jesus não intervém nessa questão. Aliás, Jesus sempre se negou a fazer qualquer coisa que fizesse as pessoas entenderem, pensarem que ele queria intervir nas autoridades que existiam naquele tempo, naquela época. Então Jesus se absteve de intervir naquele pedido daquele homem. E é interessante notar também, amados, que Jesus não só não quis interferir ou intervir em favor daquele homem usando da sua autoridade, mas o interessante é que Jesus não deixa simplesmente esse homem de lado dizendo não a esse pedido. Jesus vai de encontro a essa necessidade que ele tem de ser tratado, de ser curado, de uma coisa que nem mesmo ele imaginava o que seria. O que aconteceu aqui? Um pedido simples, um pedido talvez legal, lícito, justo, verdadeiro, algo que talvez os discípulos próximos não perceberam, e nem aqueles que estavam à volta, aquela multidão. Mas o que aconteceu ali é que Jesus fez uma leitura diferente dos outros homens, diferente do que os discípulos, diferente do que todos. Jesus viu alguma coisa nesse momento que nenhum deles havia visto. Jesus simplesmente olhou o coração, olhou a motivação daquele homem de acordo com aquele pedido inocente. Jesus focou nas suas intenções. E o que Jesus percebeu? O que Jesus percebeu ali naquele momento na vida daquele homem? Que era um pedido ganancioso. Era um pedido ganancioso da parte daquele homem. Jesus percebeu isso. Esse homem não queria justiça. Esse homem não queria apenas que fosse cumprido a lei por algum motivo. Esse homem queria propriedades. Esse homem queria bens. Esse homem era um homem que nós vamos ver na sequência, avarento. Um homem que tinha dentro do seu coração a avareza pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens. E esse é o tema que nós vamos falar nessa manhã. Queria convidar vocês a ficar bem atento, porque talvez você olhe, a avareza não é um problema da minha vida, eu não sou um cara avarento, eu não sou apegado ao dinheiro, eu não sou apegado a bens, a propriedades, a riquezas. Talvez você diga, eu não sou esse homem, a avareza não é uma realidade na minha vida. Mas a avareza é isso, é querer mais, querer para si tudo. Querer tanto que estas coisas acabam sendo a razão para a gente viver. A razão para a gente viver. E nós precisamos observar, amados, que Jesus fez essa leitura a partir de um contexto aqui, do que ele estava falando para a multidão. Se você for olhar no capítulo 12, no versículo 1 e diante, você vai ver que o que Jesus estava falando é que nós devemos temer a Deus, mas nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida dos pardais, que ele vai falar no capítulo 12. Depois, mais adiante, ele vai continuar falando que ele olha os lírios do campo, olha os pardais, olha o cuidado de Deus. Amados, vocês precisam confiar em Deus. Vocês precisam colocar a esperança e a confiança de vocês, a dependência de vocês em Deus. E o que diz o primeiro versículo que nós lemos? Neste ponto,
enquanto Jesus falava estas palavras, dizendo que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos depender de Deus, nesse ponto, aquele homem lembrou, falando em dependência, falando em confiança, eu quero as minhas terras, eu quero as minhas propriedades. Então, porque Jesus estava falando de dependência e aquele homem levanta o questionamento a respeito da sua necessidade das terras, da sua herança, Jesus fez essa leitura do quanto esse homem era ganancioso e avarento de coração. E no versículo 15, ele fala para todos, preste atenção aqui, esse homem estava conversando com Jesus, Jesus olhando e conversando com ele. Agora, nesse momento, no versículo 15, Jesus abre a sua boca de uma voz mais alta para falar para a multidão, inclusive para os seus discípulos que estavam ao seu lado, mais próximo dele. Aí agora Jesus fala em alta voz e disse: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus estava advertindo a todos os seus ouvintes, porque quase todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, sofrem com esse mal da avareza no coração, que não é facilmente diagnosticada, que não é facilmente percebida nem mesmo por nós. Se eu perguntar para você, você é uma pessoa gananciosa, levante a mão, não precisa fazer isso. Talvez você diga, não, eu não sou ganancioso, eu gosto das minhas coisas, eu tenho um zelo muito grande pelas minhas coisas, eu quero ganhar cada vez mais, sim, mas eu não sou uma pessoa gananciosa. O termo grego para ganância, para não só a ganância, mas essa avareza, o termo grego para isso é um desejo profundo de ter mais, acumular mais, querer cada vez mais para si. Para si. No dicionário, avareza significa quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Um anseio que está baseado numa confiança em ter bens terrenos. Onde ter dinheiro, propriedades, bens, tem relação direta com a sua satisfação, alegria e segurança. E, amados, esse não é um privilégio só de quem tem muito dinheiro. Isso não é um privilégio daqueles que têm bastante, daqueles que têm abundância, daqueles que têm muitos bens, propriedades, casa na praia, casa na cidade, 2, 3 carros. Isso não é um privilégio, nesse mau sentido, um privilégio somente daqueles que têm. A avareza pode aparecer também no coração daqueles que têm pouco, têm muito pouco. A avareza é algo que vem de dentro para fora, independentemente da sua circunstância. É um pecado que vem do coração, ganancioso mesquinha. Sabe aquele, no popular a gente fala, como é que chama? Unha de fome. Eu ia dizer mão de, não, mas deixa a unha de fome melhor, né? É que tem outras palavras, né? Aquele cara egoísta. Gente, nós somos egoístas em tantas áreas, né? Nós somos egoístas muitas vezes no que se refere a nossos relacionamentos. Nós somos egoístas diante de Deus, que pedimos e pedimos, as nossas orações se resumem em pedir, pedir, pedir. Por que nós não seríamos egoístas com o nosso dinheiro e com as nossas finanças? Por que nós achamos que nessa área nós não somos egoístas? E Jesus, para ser melhor compreendido, Jesus agora fala uma parábola. E eu queria que a gente prestasse bem atenção nessa parábola no versículo 16. Olha só o que diz. A gente já leu que Jesus fala a respeito de uma parábola referindo-se a um agricultor, um homem com muito dinheiro, muito rico. E o que acontece? A princípio, o que Jesus está falando aqui é a parábola de um homem louco, insensato, um homem tolo. Mas se você for pensar aos olhos do mundo, aos olhos da nossa sociedade, pensa num cara inteligente. Pensa num cara empreendedor. Pensa num cara visionário. Era esse cara aqui.
bem-sucedido, plantava e colhia muita coisa, muita coisa. Ele tinha uma boa colheita, ele era riquíssimo. Pensa num cara que ganhou tanto, mas ganhou tanto, mas ganhou tanto, que ele não estava nem preparado para receber tanta produção, tanta colheita. Ele não estava preparado. Pense num depósito, esse armazém, para recolher talvez aquela medida que ele recebia todos os anos, em toda a sua colheita, mas naquele ano, naquele tempo, ele recebeu muito mais do que ele tinha condições de armazenar. Esse homem é um gênio. Esse homem é inteligente no seu investimento, no seu trabalho, mas diante de Deus, esse homem é um tolo. Esse homem é um louco. Aquele homem que pensava que a sua vida seria longa, tranquila, porque tinha relação com esses bens que ele adquiriu, porque ele era muito rico. Ninguém vive mais porque tem mais. Nós podemos olhar na história, nos dias atuais, nos dias não muito longe, de pessoas que enriqueceram de forma muito rápida, jovens com 25, 26 anos, muito ricos, muito ricos. E sem menos e sem mais, adoecem, alguns deles morrem, outros deles ficam paraplégicos, sem poder usar do seu dinheiro, da sua fortuna, para acrescentar mais um dia na sua vida, ou para dar condições de ficar de pé e aproveitar a vida em abundância. Então a riqueza não é a garantia de muitos anos. A riqueza, o fato de você ter cada vez mais, não é garantia de que você vai ter vida longa. Aliás, Salmo 139, versículo 16, fala que no teu livro foram escritos e determinados todos os dias da minha vida. Todos. Antes mesmo deles existirem. A vida longa ou a vida encurtada não tem nada a ver com o dinheiro. Passa exclusivamente pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Eu conheço homens muito ricos, que morreram cedo. E conheço miseráveis, que passa ano, sai ano, uma doença aqui, uma doença ali, uma fome aqui, uma fome ali, mas está lá o homem firme, 90 anos, 95 anos e assim por diante. Então, não tem relação com o dinheiro. O versículo 17 e 18, é interessante notar, se você olha para o texto, diz assim: que eu farei os meus frutos, farei isso, destruirei, reconstruí-lo-ei, recolherei meus bens, minha alma descansa, minha alma bebe, come, meu corpo come, bebe, se alegra. Você está percebendo que esse homem em todo momento é meu. Eu posso, eu isso, eu aquilo, como se tudo pertencesse unicamente a ele. Se ele pudesse fazer, como se ele pudesse desfazer, destruir, reconstruir, prover, sustentar, ter, ser, enfim. Esse homem era dono do seu próprio nariz. Tudo dentro da sua capacidade. Homem tolo, diz a Bíblia. Homem tolo, homem louco, achando que a sua vida, o seu destino, os seus bens, a sua capacidade está somente nele. Somente nele. Homem tolo. É errado buscar riquezas? É errado buscar conquistas? Você aprender cada vez mais, você crescer profissionalmente, você ser alguém na vida? É errado isso? Trabalhar, conquistar, ter, é bíblico. É bíblico. Provérbios fala muito daquele que é o trabalhador e daquele que é o preguiçoso. A consequência disso. A Bíblia fala sobre você ser rico. Não é errado. Não é errado. Mas o que Jesus está tratando aqui, amados, é de uma riqueza, é de uma busca pelo dinheiro, que é isso que a pessoa pensa que vai providenciar todas as coisas na sua vida. Inclusive dar a ela segurança, vai gerar nela paz.
vai gerar nela paz. Essa riqueza traria para ele uma despreocupação, um descanso por muitos anos e geraria uma paz todos os dias. Tens depósito e teu futuro está garantido, pois eu conquistei essas coisas. Ele tinha em abundância, como eu falei para vocês. Ele não estava preocupado com o dia de amanhã, porque ele tinha muitas coisas, muitas coisas. Mas em nenhum momento, preste atenção nisso. Se você olhar para o texto, você vai ver que em nenhum momento esse homem pensou que da abundância do que ele recebeu, daquilo que não caberia no seu depósito, ele poderia dar a outras pessoas. Ele poderia ajudar a outras pessoas. Se ele tinha aquele depósito como algo que para ele era o suficiente, e talvez durante todos os anos era essa a colheita dele, Deus deu a mais. Aí sabe o que ele fez? Ao invés de ajudar o próximo, ao invés de distribuir essa colheita, essa abundância, o que ele fez? Ele ampliou o seu depósito. Ele ampliou o seu depósito. Versículo 20. Mas Deus. O peso da mão de Deus é violento. A justiça de Deus é violenta. A disciplina de Deus dói. Mas Deus. As palavras de Deus revelam o quanto aquele homem era obcecado pela riqueza. Porque o que ele vai falar agora, enquanto a narrativa traz aquele homem deitado na sua rede, que ele comprou lá no Nordeste de Fortaleza, lá em Fortaleza, sabe aquela rede gostosa lá? Enquanto ele estava ali, feliz da vida, com seu dinheiro, dizendo, meu futuro está garantido. Enquanto ele estava nesse ambiente de paz, deitado nessa falsa segurança das suas riquezas, Deus profere a ele uma sentença violenta àquele homem insensato e tolo. Deus derruba imediatamente, logo após ele proferir aquele plano de metas, né? Quem fez renovo aqui, né? Plano de metas. Ele fez um plano de metas. Olha, eu vou colher, eu vou ampliar, eu vou estocar e vou comprar uma rede lá no Nordeste, vou deitar na rede e vou viver minha aposentadoria. Era um plano de aposentadoria que ele fez. Enquanto ele estava ainda, né, tentando usufruir no primeiro dia desse plano de metas que ele traçou, Deus derruba imediatamente qualquer segurança, qualquer certeza que ele teria anos, que ele teria meses, que ele teria dias e que ele teria talvez até mais horas. Deus olhou para aquele homem e disse, nesta noite mesmo lhe pedirão a sua alma. Nessa noite mesmo lhe pedirão a sua alma. Ele vai morrer na primeira noite, depois de ter firmado aquele plano no seu coração, no seu plano de aposentadoria. A tua alma te pedirão é uma expressão específica de uma morte contra a vontade. De uma morte onde alguém acha que é a sua vida que está sendo tirada dele. Sabe aquele brinquedo é meu? E você diz, me dá. É meu. Aí alguém pega aquele brinquedo de você, você não quer largar, porque você entende que é seu. Essa expressão lhe pedirão a tua alma, é mais ou menos isso. É alguma coisa contra a sua vontade, eu quero viver mais, olha tudo que eu construí, olha tudo que eu fiz. E ele disse, não, hoje mesmo lhe pedirão a sua alma. E para anunciar a perda da vida, da sua morte, Deus levanta ainda uma pergunta para ele, muito interessante. Está ali no texto. Sabe qual é a pergunta? Tudo isso que você fez, tudo isso que você juntou, para quem será? É uma pergunta de uma ironia santa da parte de Deus, de dizer assim, você vai levar junto? Tudo que você demorou anos para construir, toda a esperança que você tinha colocado nestas coisas, toda a segurança que você colocou nesse teu dinheiro, nessas tuas conquistas, tu vai levar junto? Vai ficar para quem? Vai ficar para quem?
Aí é um silêncio aqui. Não tem nenhuma resposta. Mas é interessante que no versículo 21, ele faz um contraste entre ser rico para si e ser rico para Deus. Ser rico para si ou rico para Deus? Jesus deu a entender aqui, amados, presta atenção, Jesus deu a entender que o dinheiro, as riquezas podem e devem ser investidas no reino de Deus. Rico para Deus. Rico para Deus. Devem ser investidos no reino de Deus. Você é uma pessoa avarenta? Você é apegado ao dinheiro? Em quem você confia mais? No seu dinheiro, no seu salário, na sua renda ou em Deus? Aonde está a sua esperança de um futuro? Em Deus ou nas riquezas? Ou você é como aquele homem tolo que acha que a garantia do seu futuro está numa boa aposentadoria que você planejou? Você fez um plano de metas, você além de ter aposentadoria, que agora se estendeu um pouquinho mais, mas um dia você vai ganhar, aí você fez uma aposentadoria privada, você está seguro. Você está seguro? Uma das últimas pessoas que eu ouvi falar isso foi o pastor Paulo aqui de cima. O pastor Paulo dizia que a última parte que o corpo do homem que se converte é o bolso. A última parte regenerada, né, isso é só uma, né, claro que não é assim, mas a última parte que é regenerada no homem é o seu bolso. Você é avarento? Jovem, adolescente, que tem o seu dinheirinho, né, jovem aprendiz? Você é avarento? Você acredita que tudo aquilo que você tem é seu ou é de Deus? Vem do seu esforço, do seu mérito, ou Deus, pela sua graça, tem dado a você como resultado do seu esforço, da sua dedicação? Eu queria fazer uma aplicação, agora para o final, mas usando um outro texto. Porque tudo isso que nós vimos através dessa parábola, e toda essa avareza no coração desse homem, e Jesus alertando, prestem atenção, abram o olho quanto à avareza no coração. Eu quero trazer um outro texto, vou fazer uma ilustração aqui bem simples, porque eu não sei mexer muito nesse negócio, e você vai entender muito bem o que o Senhor tem para você nessa manhã. Então, eu queria convidar vocês a abrir 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Abra comigo. Segunda Coríntios 9, 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Preste atenção nesse versículo. Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar, como diz Filipenses 4,19 ou 5,19? 5,19. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você acredita nisso? Então, Deus nos dá aquilo que é para nós a suficiência. Deus não vai deixar um justo passar fome, Deus não vai deixar um justo passar por necessidades além daquilo que ele possa suportar. Nós temos de Deus a nossa suficiência todos os dias, seja pelo trabalho, às vezes desempregado, às vezes procura e consegue emprego mais tarde, por algum extra que você possa fazer. Deus vai dar a você tudo aquilo que você precisa todos os dias. Então a nossa suficiência Deus tem nos dado todos os dias. Amém por isso? Mas, pensando nesse texto, e pensando no texto que nós lemos lá em Lucas, o texto fala: mas Deus pode nos dar pela sua graça e misericórdia aquilo que nós vamos chamar de ampla suficiência.
Naquela suficiência você contribuía com os teus dízimos, com as tuas ofertas, você ajudava o Senhor, mas você ganhava o suficiente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele pode nos dar ampla suficiência pela sua graça. Ele pode te fazer ser promovido, Ele pode te dar uma outra renda, Ele pode te dar um emprego melhor, aí você ganha uma ampla suficiência. Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele tinha sua suficiência naquele armazém, naquele depósito, e Deus deu a ele mais do que ele precisava. Deus deu a ele ampla suficiência. E para que Deus deu isso? Para que Deus nos dá a ampla suficiência? Para quê? Para que nós sejamos mais generosos. Para toda boa obra. Para que nós consigamos, de uma forma voluntária, dizer: eu quero ajudar mais, eu quero investir mais no reino de Deus. Eu quero fazer mais por pessoas, por necessidades. Eu quero ser mais generoso. É por isso que Ele nos dá ampla suficiência. Não quer dizer que eu não possa melhorar um pouco de vida, não é isso. Não é que eu tenha que manter sempre com aquela base, com aquele suficiente. Não, Deus muitas vezes quer nos dar uma vida um pouco melhor, mas seja mais generoso, você está entendendo? Mais generoso. É isso que as duas mensagens querem nos trazer. O problema não é esse, o problema é outro. O problema é que a nossa ampla suficiência passa a ser agora a nossa suficiência. Aquilo que Deus nos deu a mais, aquilo que nos acrescentou, sabe o que acontece? Nós queremos um carro melhor, nós queremos roupas de marca, nós queremos mais perfumes, nós queremos mais, sei lá o quê, trocar de móveis, vamos trocar todos os móveis, vamos trocar eletrodomésticos, vamos fazer dívida. Aí o que acontece? Agora você já não tem mais aquela suficiência, já não basta mais aquela renda que você tinha antes. Agora você precisa dessa renda como algo suficiente para você sobreviver. Daí sabe o que acontece? Você não tem como ser mais generoso. Acabou a generosidade. Acabou o investimento no reino, acabou ajudar o próximo. Sabe por quê? Você fala assim: eu não tenho como ajudar. A gente tem gasto cada vez mais, a gente não consegue mais ajudar. Você está entendendo? É exatamente isso que Jesus está advertindo aquele homem que é avarento. Ele quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E nunca está suficiente, nunca é suficiente. Sendo que Deus o deu a mais, deu essa ampla suficiência para que ele fosse generoso. Para que ele fosse generoso com a obra. Generoso com as boas obras, generoso com o reino de Deus, ser rico em Deus. Rico em Deus. Amados, isso aqui é um chamado a viver esse tipo de vida, é um chamado aos discípulos de Jesus. Isso aqui não é um chamado para o mundo. O mundo não vai entender isso aqui. O mundo, quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, mais quer conquistar. É um caminho desenfreado atrás do dinheiro. Nós vivemos numa sociedade que, se você não quer viver na dependência do dinheiro, você não consegue viver. Porque tudo gira em torno do dinheiro. A televisão incentiva você a comprar cada vez mais. Até mesmo a pessoa do teu lado que tem uma roupa de marca, você olha e fala assim: puxa, bem que eu podia ter uma dessa. Você tem um celular de R$1.000, você está no lado de uma pessoa que tem um celular de R$7.000, sabe o que você faz? Você quer aquele de 7.000, o seu já não funciona mais. Aí a sua ampla suficiência vai terminando. Tudo aquilo que Deus tem te dado a mais, para que você seja mais generoso, você torna aquilo algo essencial para a sobrevivência. Esse chamado é um grande desafio para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Alguém que abre mão a uma pessoa que é desprendida, que não é escrava do dinheiro, uma pessoa que não tem o dinheiro como algo mais importante da sua vida, como sua maior riqueza. A maior riqueza que nós temos é o Senhor Jesus. A maior riqueza que nós temos está guardada no céu, na eternidade, quando nós estaremos lá com Ele. Você não vai levar nada, como disse o próprio Jesus naquela parábola, como Deus disse:
O que você vai fazer com tudo que você conquistou? Nada. Nada. Você não vai levar absolutamente nada junto. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso também tem a ver com o seu dinheiro. Agora, contribua com alegria. Contribua com alegria, entendendo no fundo do seu coração quão privilégio é de você contribuir no reino de Deus. Amados, nós todos estamos aqui também porque alguém lá atrás acreditou e investiu no reino de Deus. Usou da sua ampla suficiência e investiu mais. Existe o dom da generosidade. Mas, amados, ser generoso, nesse contexto da ampla suficiência, não precisa ter o dom da generosidade. Até porque, às vezes, Deus te dá o dom da generosidade no momento em que você olha para o lado e vê uma necessidade. Está na hora de você botar a mão no bolso e ajudar. Você precisa ser generoso ao abrir a sua casa, a chamar pessoas para estar com você, fazer uma janta bem gostosa. Se você tem condições, faça isso. A comunhão de estar com os irmãos, de poder usufruir dessas amizades, desses relacionamentos, não seja mesquinho. Abra a sua casa, abra o seu carro. Ah, mas o meu carro é 0 quilômetro, e daí? Nem teu ele é. Ah, mas é meu. Esse sentimento de avareza no coração. Se Deus tem te dado ampla suficiência, amados, contribua mais, oferte mais, fique atento às necessidades. Se você se colocar diante de Deus, Senhor, eu quero contribuir com o reino de Deus. Eu quero usar do meu dinheiro, do dinheiro que o Senhor me deu, para boas obras. Eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu caminho uma pessoa, uma família, uma necessidade, para que você possa contribuir e ajudar. O que você tem feito com a sua ampla suficiência? O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? Feche os olhos, baixe sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor. Talvez Deus trouxe você essa manhã justamente para falar ao seu coração a respeito disso. O quanto você tem sido, talvez, egoísta, quanto você tem amado o seu dinheiro, as suas riquezas, o seu bem, o quanto isso tem sido a tua segurança, a tua confiança, a tua paz. Talvez se Deus lhe desse o dobro, ou talvez se Deus lhe desse 3 vezes mais do que você tem, talvez você não estaria aqui. Talvez se Deus tirasse a metade do que você tem, talvez você não estaria aqui. Isso é avareza. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos debruçar na Tua Palavra e encontrar nela os grandes desafios para as nossas vidas, Pai. Nós entendemos, Senhor, que diante dela nós temos apenas uma atitude a fazer, Senhor. Pedimos para que o Senhor avalie o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração e vê se há em nós, ó Deus, esse amor, esse apego a bens, a dinheiro, a riquezas. Ó Deus, tira de nós qualquer sentimento de avareza, Senhor. Tira de nós qualquer esperança, qualquer confiança que a gente possa ter nestas coisas materiais, ó Deus. E que a gente possa confiar plenamente no Senhor, ó Deus. Pai, o Senhor tem nos dado sim ampla suficiência, o Senhor tem nos dado a mais daquilo que nós precisamos, nós reconhecemos isso, e nós precisamos entender o que nós devemos fazer com estas coisas, ó Deus. Servir ao Senhor,
fazer parte do reino de Deus, da obra maravilhosa que o Senhor tem para a tua igreja aqui na terra, Senhor. Tantas pessoas precisam do Senhor, precisam conhecer o Senhor. Nós precisamos entender que é um privilégio, é uma alegria, nós podemos participar disso também com as nossas finanças, ó Deus. Nos ajuda a nos desprender, a nos desamarrar das nossas riquezas, dos nossos bens. Nos ajuda, Deus, a sermos generosos, generosos assim como o Senhor é conosco, porque o Senhor não mediu esforço, o Senhor não mediu medida nenhuma, Senhor, para nos dar do Teu Filho naquela cruz. O Senhor nos deu o maior de todos os presentes, a maior riqueza que nós temos é o Senhor Jesus, e nós queremos compartilhar dessa riqueza, não só falando do Senhor, mas vivendo uma vida desprendida do mundo, das coisas da terra, Senhor. Ó Pai, nos faz generosos, nos faz amados, Senhor, do Senhor, entendendo, compreendendo o chamado do Senhor para todos nós como discípulos Teus, de sermos generosos na obra do Senhor, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, é a oração que fizemos, gratos em nome de Jesus. Amém.